Bom dia a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a esse domingo. E, conforme as palavras, que nós podemos ser intuídos e também receber aquilo que viemos buscar hoje. Então, hoje eu vou falar sobre pensamentos automáticos e negativos e por que eles servem de alimento para a ansiedade. Ansiedade é essa que a gente tanto ouve falar, não só nos dias de hoje, mas que tem vindo com mais intensidade. Então, vamos entender. Afinal, o que são pensamentos automáticos e por que se tornam negativos? Quando falamos em pensamentos automáticos, são pensamentos, palavras ou imagens que surgem de forma espontânea em nossa mente. Ou seja, a gente não consegue fazer um bloqueio. Eles surgem, mas às vezes eles não têm alguma avaliação. Nós não fazemos um critério se eles de fato acontecem ou não. E muitas vezes eles não têm relação com aquilo que nós estamos vivenciando ou estamos passando. E aí a gente vai alimentando esses pensamentos. Vamos entender um pouquinho mais. Então, quando nós falamos em pensamentos automáticos, nós podemos associar como pensamentos disfuncionais. Ou seja, são aqueles pensamentos que não atribuem ou que não têm tanta serventia. E muitas vezes eles não são carregados de lógica ou coerência. Algumas vezes têm, mas a gente sempre precisa fazer o filtro e avaliá-los. Só que com isso nós vamos criando crenças e vamos alimentando elas ao longo das experiências, conforme eles vão surgindo. E uma característica deles é que eles alteram o nosso humor. Quem aqui nunca acordou e, de repente, veio um pensamento na mente e ficou pensando naquilo o dia inteiro? E, de repente, esse pensamento te deixou triste, te deixou irritado. Ou, muitas vezes, você passa um tempo pensando naquilo. Da onde vem? Por que surgiu aquilo na minha mente? Então, a gente percebe que o nosso humor ele começa a alterar. Além de alterar o humor, eles modificam o nosso comportamento. Ou seja, se eu estou triste, teoricamente eu vou ficar mais calado, vou ficar mais quieto. Ou se, de repente, é um pensamento que me causou irritação, então eu posso tratar mal quem está por perto. Eu fico irritado, às vezes trato de forma grosseira, ou até mesmo, se eu estiver muito feliz, eu vou ter uma certa euforia, vou agir sobre emoção, sobre o impulso. Então, por isso que eles modificam o nosso comportamento. Surgem lá de forma espontânea, mas olha como eles vão modificando no decorrer do dia. E eles também fazem a gente enxergar de forma distorcida a realidade. Então, muitas vezes, aquele pensamento que nós tivemos lá no início do dia, que não tem alguma função ou está associado com aquilo que nós estamos vivenciando, a gente começa a alimentar. Então, vamos pegar aqui como um exemplo. Se vocês acordaram pela manhã, e aí vocês começam a pensar que durante o trajeto até o trabalho, vocês vão sofrer um acidente. Vocês já estão com ansiedade e já começam a pensar, não vou trabalhar. Ou então, se bloqueiam de ir até o trabalho. E aí seu dia já começa a modificar. De fato, vocês correm o risco de sofrer um acidente? Sim, todos nós estamos suscetíveis a um risco. Mas a gente não pode se paralisar por esse risco, por esse pensamento. Nós temos que fazer uma avaliação. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar no meu trajeto até o trabalho para evitar um risco de acidente? Então, essa é a forma que nós fazemos para avaliar um pensamento que vem automático e que pode ser negativo. E, em sua forma mais intensa, eles causam grandes sofrimentos, angústias e extrema ansiedade. Se é um pensamento que ele veio de forma espontânea, eu não faço filtro, eu não avalio ele, e, de repente, eu estou alimentando, ele pode se tornar algo muito maior do que aquilo que veio inicialmente. E aí eu já começo a ter sintomas
físicos, meu pensamento começa a acelerar. Ele passa de um pensamento vazio para algo muito carregado de emoções. Então, por isso que nós devemos sempre avaliar aquele pensamento. Para identificar, eu trouxe 2 perguntas. Então, o que passa pela nossa mente quando temos um forte sentimento? Qual a primeira coisa que vem quando a gente passa por um sentimento? Ele é um pensamento automático. Ele só veio. Ou, de repente, quando nós temos alguma reação frente a alguma situação. Então, seja ela por impulso, seja ela no calor da emoção, esse também é um pensamento que antecede antes a nossa ação. Então, esses são os pensamentos automáticos, que podem ser negativos ou não. E aí, quando nós falamos de pensamentos automáticos negativos, então nós sabemos que eles podem surgir de forma espontânea, é a fonte, mas também eles podem surgir diante de situações, experiências que já tivemos ou presenciamos. Então, um exemplo que a gente pode usar aqui, se de repente nós, quando tivemos uma infância, tivemos uma situação desagradável com um cachorro, um animal. Então, nós fomos ali mordidos por esse cachorro, e era um cachorro cor caramelo, que é bem comum, peludo e de porte médio. Então, naquele momento em que você passou por aquela situação, você gravou ali algumas lembranças das características daquele animal que te atacou. Então, passou o tempo, você foi esquecendo aquilo que aconteceu, mas você armazenou algumas lembranças. E aí, quando você está novamente frente a um cachorro cor caramelo, de porte médio, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Um pensamento automático, muitas vezes negativo. Vou ser atacado. Esse cachorro não gostou de mim. E aí eu já começo a ficar com medo. Então, olha como a nossa mente, ela transforma situações que podem não ser reais. De repente, o cachorro está do outro lado da rua, ele não notou a sua presença, e você está em extremo estado de pânico, porque você tem pequenos traumas daquela lembrança que você carregou na sua infância. Isso é só um exemplo, mas a gente passa por isso em diversos momentos da nossa vida. Então, por diversas situações, seja em assaltos, até mesmo que não aconteceram conosco, mas, de repente, a gente conhece alguém que passou por uma situação como essa. E a gente vai alimentando esses sentimentos, esses pensamentos, e vai se tornando uma angústia. E aí vai se agravando. Então, como eu falei, essas lembranças normalmente elas ficam armazenadas em nossa memória de forma imperceptível, então nós damos sequência na nossa vida, nós continuamos as nossas atividades sem perceber que elas estão ali. E aí, quando a gente está frente a uma situação parecida, voltamos a passar pelas mesmas sensações que causou naquele dia, naquele momento, ou a se imaginar na situação que nem aconteceu com a gente. Mas, até essa altura, a gente não consegue avaliar se aquilo está acontecendo ou não. Então, com o passar do tempo, esses pensamentos eles vão se multiplicando. E aí, se eu não faço filtro, ou a gente não avalia a situação, eles vão se tornando fator e alimento para a ansiedade. Não só para a ansiedade, mas fobias, medos, traumas, preocupações. Quantas mães a gente tem hoje aqui na plateia? Bastante, eu acredito, né? Então, quem aqui nunca se preocupou com o filho quando ele sai à noite? Ou quando a gente pede para ele voltar num certo horário, e de repente ele não vem. Qual o pensamento que vem na sua mente? Será que ele está bem? Será que está passando por alguma situação? Por que ele não chega? Olha a preocupação, como ela já vai sendo sustentada. E, de repente, seu filho ele está a caminho, ou ele passou na casa de um colega, ou ele esqueceu de mandar uma mensagem para você e tranquilizar, avisando que está tudo bem. Então,
sempre devemos avaliar a situação. Será que eu devo ligar para esse filho? Será que eu devo mandar uma mensagem? Então, isso já ajuda a gente filtrar o que está acontecendo. E aí eu trouxe aqui algumas principais características dos pensamentos automáticos. Então, nós vimos que, por alguns exemplos, eles são pensamentos curtos. Então, inicialmente, eles só surgem na nossa mente. Então, eles são curtinhos. Mas também surgem de forma espontânea, mesmo sem a nossa vontade. Ou seja, nós não conseguimos controlar quando é que tem um pensamento automático. E eles podem surgir em formas de imagens, expressões, palavras, adjetivos. Então, de repente, ele não é nenhum pensamento formado, mas é uma lembrança, uma característica, como a do cachorro caramelo. E aí ele vem e vai sendo alimentado, vai sendo sustentado. E aqui é algo sempre importante a falar para vocês. Todos nós temos pensamentos automáticos. Então, ninguém está livre deles. Não precisa ser algo ruim, mas eles se tornam negativos quando a gente se sente prejudicado, quando alteram o nosso humor, como a gente viu no exemplo anterior, quando alteram o nosso comportamento, nos causam angústias, entre vários outros fatores. Alteram o nosso sentimento, então começa a sentir raiva, começa a sentir ciúme excessivo. Então, às vezes, a gente manda mensagem para uma pessoa e ela não responde no momento em que a gente mandou. Quantos pensamentos automáticos não vêm na nossa mente? Está online e não me responde. O que será que está fazendo? Então, isso tudo a gente precisa avaliar. Será que essa pessoa está fazendo o que ela não conseguiu responder? Será que ela não está trabalhando? Será que, de repente, ela não está atendendo uma outra pessoa? Ou não está em uma outra situação que não pôde nos responder naquele momento? Então, sempre devemos avaliar. Será que isso, de fato, está acontecendo? Para a gente não gerar uma própria angústia e se aprofundar nesse sentimento que é tão ruim. E os pensamentos automáticos, eles também reforçam alguma crença que nós adquirimos ao longo das nossas experiências. Então, normalmente, quando a gente vê uma criança, alguns aqui já devem ter visto calçadas de cor diferente. Então, a gente tem as partes brancas e tem as partes pretas. O pensamento da criança, normalmente, vou pisar somente nos blocos pretos. Porque se eu pisar nos blocos brancos, pode acontecer alguma coisa. É um pequeno pensamento automático. Mas por que isso se reflete para outros momentos da nossa vida? Porque a gente vai criar algumas crenças, alimentá-las, e de um pensamento inocente. Então, não tem problema nenhum a criança fazer essa brincadeira, ter essa percepção. Mas e quando nós nos tornamos adultos e a gente ainda alimenta esse sentimento de que algo de ruim vai acontecer se eu não fizer X coisa? Se eu não colocar a minha blusa favorita, por exemplo, algo de errado pode acontecer. É assim que surgem os toques, as fobias, entre várias outras situações no qual a gente já está em extrema ansiedade. E todos os pensamentos automáticos negativos, eles são carregados de emoções. A gente põe muita emoção naquilo. Lembra do ciúme? Não me respondeu? Olha quanta emoção está carregado esse pensamento. Então, às vezes, a gente faz isso sem perceber. E aí o que torna ruim é que nós vamos alimentando, vamos aprofundando em algo que, de repente, não está acontecendo. E aí alguns exemplos de pensamentos que são carregados de crenças. Então, não vou conseguir, dará tudo errado. Olha como a gente generaliza, de repente, algo que a gente fez e que não foi tão bom. Então, a gente potencializa e já, não sou capaz de fazer. Aí vem uma crença de incapacidade. Será que eu estou incomodando? Então, de repente, você está num grupo de pessoas e
Você não está interagindo, mas aí você se coloca numa condição inferior. Eu estou incomodando. Nada do que eu faço dá certo, ninguém gosta de mim de verdade. E olha como a gente vai intensificando e vai entrando numa sintonia de tristeza, de angústia, de insuficiência, incapacidade. As pessoas estão rindo de mim. E os pensamentos, eles sempre começam com frases do tipo, será? E se? Talvez? Eles causam dúvida. Está aí uma oportunidade para a gente avaliar eles. Se eles causam dúvida, eu tenho que verificar. Por que será que eu estou entrando nesse contexto sem coerência? Tem alguma coerência? Então, a importância da gente avaliá-los. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de situações simples e que trazem ali uma carga de pensamentos automáticos negativos. Então, por exemplo, nós estamos em uma partida de jogo. Eu coloquei aqui vôlei. Então, eu errei a partida, eu perdi o jogo. E aí eu generalizo. Nunca acerto uma jogada, sou um perdedor, nunca vou ganhar. Então, esses são os pensamentos que surgem quando a sua crença ela já está inferiorizada, já está de incapacidade. Outro pensamento, outra situação. Preciso apresentar um trabalho na escola. Se é uma pessoa que já passou por uma situação de constrangimento, ou até mesmo é uma pessoa que tem problema com timidez, ela vai vir com pensamentos carregados, automáticos e negativos. E se eu gaguejar? E se todos rirem de mim? E se eu não conseguir? E aqui um exemplo que já deve ter acontecido com algumas pessoas. Então, você trabalha todos os dias e você encontra o seu chefe. Todo dia ele te recebe com um bom dia, pergunta se você quer tomar um café, sempre muito cordial. E aí, de repente, você foi trabalhar num dia, você chegou no trabalho, você deu bom dia e ele respondeu, só que ele foi mais seco, foi mais frio. E aí você vai para a sua mesa já com receio, porque você já está tomado de pensamentos negativos e automáticos. Será que eu fiz algo de errado? Será que ele vai me demitir? Não sou bom no que eu faço. Então, olha como a gente vai impulsionando coisas que não estão acontecendo. E se seu chefe está passando por um problema no qual ele não conseguiu ser tão simpático com você como todos os outros dias? E se esse problema não tem nada relacionado à sua situação, ao seu trabalho, ao que você produz, mas você já alimentou tudo isso e já está lá sofrendo com a sua angústia, com a sua ansiedade? Então, olha a importância de nós sempre avaliarmos se de fato isso está acontecendo. E aí, frente a tudo que nós conversamos até o momento, a gente vai entendendo um pouquinho por que a ansiedade ela participa tanto dos pensamentos negativos e automáticos. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho do que é a ansiedade. Então, de forma geral, a gente pode compreender a ansiedade como um processo relacionado a preocupações excessivas com o futuro. Ou seja, preocupações. Eu me ocupo naquilo que não aconteceu, que ainda não aconteceu. Então, surge o medo de situações que podem acontecer. Lembra do risco que nós corremos? Mas o medo, ele não pode nos paralisar. Vamos usar como exemplo. Se eu falar para vocês, após a palestra, alguns vão ficar para o tratamento e outros vão embora para os seus lares. E aí eu falo, gente, só cuidado na hora que passar pela porta, porque a gente tem um degrau. Aqueles casos que sofrem de mais ansiedade, que já têm pensamentos automáticos negativos e que sentem um medo extremo, vão ficar aqui dentro. Mas também eu posso escolher. Ela falou que tem um degrau lá fora, então, a hora que eu passar pela porta, eu vou olhar para o chão, eu vou prestar atenção, para não tropeçar e cair. Então, o medo ele não pode te paralisar, ele não pode te limitar. Ele é bom para nós avaliarmos os riscos, mas não para nós focarmos e ficarmos presos naquela situação.
isso é só um exemplo, mas quantas vezes a gente não faz isso para várias outras coisas na nossa vida, que temos medos, receios, angústias. Então, por isso é tão importante a gente ter essa visão e olhar, analisar. De fato, isso pode acontecer comigo? Quais são os riscos? O que eu posso fazer para evitar? O que está no meu alcance? E a ansiedade também pode ser compreendida como um processo natural do ser humano. Ou seja, todos nós, em algum momento da nossa vida, temos ansiedade, temos momentos ansiosos. Então, o que torna a ansiedade uma doença, uma patologia, é quando a gente perde o nosso controle emocional sobre a situação da ansiedade. Então, toda vez que nós vamos fazer algo pela primeira vez ou que não conhecemos, a gente sente uma certa ansiedade. Então, como que eu intensifico ela? Ao ponto dela me causar um medo extremo ou ao ponto de passar por aquela situação de uma forma mais leve? E isso a gente encaixa em diversas situações da nossa vida. E aqui eu trouxe principais sintomas físicos e psicológicos. Então, quem nunca foi dormir naquele momento tranquilo que nós temos para deitar a nossa cabeça no travesseiro e descansar, depois de um dia cheio de trabalho ou de preocupações? E aí você fala, agora eu vou dormir. Só que não. Vem aquele pensamento de, esqueci de pagar a conta. A conta você só vai pagar ela na lotérica, e é 2h da manhã. Então, eu vou conseguir pagar às 2h da manhã? Não. Então, o que me resta? Dormir. Então, a gente sempre precisa avaliar. E aí, a ansiedade ela vem trazer o quê? Insônia. A insônia causa irritabilidade, ela altera o nosso humor. Então, se eu não durmo direito, eu fico irritado, eu fico nervoso, parece que meu corpo não acompanha a minha mente, pensamento acelerado, preocupações excessivas. O que será que vai acontecer amanhã? E aí eu não consigo nem me concentrar no que eu estou fazendo hoje, aqui e agora. Dor de cabeça, medo excessivo, vou tropeçar, então eu vou ficar aqui dentro mesmo. Falta de ar, taquicardia, sudorese e vários outros estados mais graves da ansiedade, que somatizam no nosso corpo diversas doenças. E o que a espiritualidade ela vai falar para nós sobre a ansiedade? Né? Então, nós sabemos que a doutrina espírita ela nos ensina a cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos. Praticamente, alguns de nós, ou a maioria, nós entramos numa casa espírita e estamos passando por algum problema, a primeira palavra que a gente ouve é: tenha paciência. E como que eu tenho paciência frente a tantas angústias, frente a tantos problemas? Então, se a gente avaliar os nossos pensamentos, que são responsáveis por determinar as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa conduta frente a situações, então talvez a gente consiga descobrir o que é um pouquinho dessa paciência. E não só a paciência, mas o outro, ele não sabe pelo que nós estamos passando. Aqui nós temos muitas pessoas hoje, cada um de nós temos uma história, temos uma dificuldade e estamos tentando fazer o nosso melhor. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir avaliar os nossos pensamentos. Porque se a gente avaliar um pensamento, a gente impede, por exemplo, de entrar numa briga familiar. Se eu pensar no que eu posso fazer antes, avaliar o meu pensamento antes, eu não vou agir com impulso. Ou talvez eu consiga avaliar o que esse pensamento está me dizendo. Então, muitas vezes a gente age por impulso, porque estamos passando por situações muito difíceis, mas a gente está tão focado no problema que a gente não consegue avaliar soluções, ou talvez até mesmo ajuda. E aí aquela pessoa que quer nos
apoiar, às vezes ela dá uma opinião e a gente não consegue olhar o porquê daquela opinião, respeitar minimamente. E aí a gente causa uma grande confusão. Então, sempre nós vamos pensar que avaliar os nossos sentimentos, comportamentos, sempre antecede um pensamento. Então, vamos colocar e classificar esse pensamento. E aí, quando a gente age por impulso, nós causamos uma situação de desconforto. Porque quantas vezes a gente não pensa, puxa, eu não deveria ter falado aquilo para aquela pessoa, eu não deveria ter feito daquela forma. Ou então a gente entra numa confusão ou em outras situações, e aí a gente começa a pensar à noite, lá de madrugada, não deveria ter feito dessa forma. E se eu tivesse falado assim? Então, olha só, se a gente parar alguns segundos para pensar no que a gente tem para falar, a gente se sai melhor de algumas situações e evita muitos problemas pequenos, mas que podem se tornar muito maiores de acordo aí com a nossa conduta. Então, quando nós falamos que nós devemos avaliar a saúde dos nossos pensamentos, o pensamento ele não é um órgão palpável. Então, a gente sabe que ele fica na nossa mente. Mas, se a gente cuida do nosso estômago quando a gente sente dor, se nós sentimos dor na perna e a gente procura um médico ou toma uma medicação, então nós devemos fazer e dar a importância para os nossos pensamentos, tanto quanto a gente faz isso com os nossos órgãos, com o nosso corpo. Porque é o pensamento que dá toda a estrutura para que os nossos órgãos eles funcionem. Então, ele vai atender diretamente aí o nosso sistema nervoso central. E por que a importância do pensamento? Mente saudável, corpo saudável. Se nós sabemos que os pensamentos eles são capazes de definir e criar várias coisas, então aqui a gente ouve muito falar, né? Pensamento positivo, vibrações positivas, fazem você enxergar não só o foco do problema, mas talvez a solução. Então, às vezes a gente está tão concentrado fazendo uma prece, pedindo por algo que seja bom, que a ajuda ela vem e a gente não consegue perceber. Então, vamos entender, avaliar os pensamentos que criamos, porque é através dele que vamos dar sequência em outras áreas da nossa vida. E vários estudos comprovam que os pensamentos eles são responsáveis por somatizar doenças físicas. Então, se eu estou ansioso, lembra que a gente viu alguns sintomas, como, por exemplo, o estômago, que começa a doer, enxaqueca, dor de cabeça e várias outras doenças até autoimunes. Porque nós criamos, são doenças da alma. Então, olha a importância da gente olhar o pensamento, o sentimento, para tratar desses pontos que não são palpáveis, mas que se tornam se a gente não cuidar. E a gente viu que isso está associado diretamente ao nosso sistema nervoso central, que vai impulsionar para todos os órgãos o comando de saúde, de estou bem ou não estou. O homem cria e se torna aquilo que pensa e projeta em sua vida. Então, mais uma vez, o poder do pensamento nos direcionando. Os pensamentos eles sintonizam na mesma frequência de energia que se assemelham para toda a humanidade. Então, somos energia, estamos vibrando em pensamentos. Portanto, devemos sempre assumir uma postura mental de maior equilíbrio e controle. De que forma? Avaliar a qualidade dos nossos pensamentos, que é muito do que a gente trouxe aqui. Sintonizar em harmonia. Então, não olhem para o foco do problema. Verifiquem o que está acontecendo. Reconhecer e valorizar o nosso esforço e progresso. Então, retomem, façam um checklist. Como eu estou me saindo frente a essa situação que era tão difícil? Modificar os nossos hábitos ruins, como reclamações, lamentações, pensamentos de incapacidade. Proporcionar atividades físicas, aprender algo novo. Então, há quanto tempo nós não fazemos algo pela primeira vez?
sendo que nós somos capazes de aprender todos os dias. E leituras. Façam leitura, dispersem o problema que vocês estão passando, o foco para encontrar a solução, para lembrar que vocês estão fazendo aquilo que está no alcance. E aí eu trouxe 2 trechos de uma psicografia feita pelo Chico, através do Espírito Emmanuel, que vai falar um pouquinho da ansiedade. E ele intitula como Aflição Vazia. Então, o que essa mensagem nos traz? Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente em favor de nós mesmos. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental, que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos, e evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos de horas que muitas vezes inadvertidamente reservamos à aflição vazia. Ou seja, por que nos preocupar com aquilo que não está acontecendo? Então, fica aqui a reflexão, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nessa manhã. E desejo a todos um ótimo domingo, que seja muito amparado de luz. E para quem for ficar para o tratamento, né, um ótimo tratamento. E para quem retornar aos lares também, que seja um retorno muito positivo e agradável. Obrigada.